Boa noite, minhas irmãs. Vanderlei Alves, a paz de Deus, seja bem-vindo. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jó, capítulo 8, do versículo 5, 6 e 7, tá? Paulo César, a paz de Deus. Deus abençoe a irmã Prisciele, Deus abençoe a todos que estão chegando. A paz do Senhor Antônio. Sejam todos bem-vindos. E mais uma palavra vamos estudar para poder nos alimentar, irmãos, porque a palavra do Senhor é alimento, é força, é azeite, onde nós falamos da importância de não só a gente só ter a lâmpada, mas a gente tem que ter a botija cheia de azeite, para poder, quando a lâmpada estiver fraca, a gente ter azeite para colocar. E quando chegar naquele dia que nós todos esperamos, de passar por aquela porta e entrar para a festa, junto com o noivo, nós temos que ter a lâmpada e o óleo. E não vamos poder dividir com nenhuma pessoa que porventura possa ter levado uma vida negligente, feito o trajeto, a caminhada de qualquer forma, só pensando em entrar, esquecendo de buscar, ter a lâmpada sempre numa mão e o azeite na outra, irmãos, a gente naquele dia não vai poder dividir. Tati Dutra, paz do Senhor. Por enquanto, ao que o Senhor faz conosco, quando a gente está com a lâmpada e a botija, Ele dá o azeite de uma tal maneira que transborde. Foi o que a gente falou ontem. E vai tocar o outro, que o outro vai buscar o caminho que o Senhor escreveu para ele, vai ter a sua lâmpada na mão, sua botija na outra, para transbordar, e vai transbordar para outro, para outro, para outro. Tá bom, irmãos? Então, é assim que se funciona. É assim que o Senhor, dentro da palavra dele, nos ensina. Irmãos, e é muito bom. Eliseu, a paz de Deus também seja bem-vindo. O Senhor é o mesmo. Ele foi o que ele foi no passado, ele é hoje e será para a eternidade. Então, irmãos, a não ser naquele dia, no dia do juízo, aí ele vem como juiz, aí tem uma outra narrativa. Mas ele vai continuar fazendo sempre o que ele fez, porque o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo que tirou o povo do Egito com Moisés, colocou eles com Josué dentro da terra prometida, que ajudou eles a vencerem a todos os inimigos que estavam ali dentro da terra, que o Senhor já havia prometido a eles. O Senhor é um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre, Ele não volta atrás. Quem muitas das vezes revoga e quebra a aliança da promessa somos nós. Às vezes duvidando, às vezes não querendo esperar, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Aí a gente acaba quebrando aquela aliança que quando o Senhor diz que Ele dá, Ele dá. Leide, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Mas hoje nós vamos ler aqui, tá? Jó, capítulo 8, Eliete, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Tá bom, irmãos? Vamos orar para começar a live do Senhor, que é só esse projeto não é meu, esse propósito não é meu, é do Senhor. E vamos agradecer Ele por mais um dia. Neide, a paz de Deus. Agradecer por esse dia, porque é um dia feito pelo Senhor, mesmo que o dia durante a manhã não foi do jeito que você esperou, mas se você terminou o dia, nós temos que agradecer, porque a misericórdia do Senhor me alcançou, lhe alcançou, nos alcançou, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer esse Deus para começar a leitura da palavra de Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa live. Nossas lives são de segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui como ferramenta nas tuas mãos para trazer a tua palavra, trazer aqui o que o Senhor já decretou e já tem como decreto carimbado. Não tem quem revogue. Obrigado, meu Deus, porque são oportunidades da gente ver como o Senhor trabalha, como as coisas, o Senhor quer que que os teus filhos e filhas, que nós como filhos nos posicionemos para receber de ti muitas das promessas que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, por nos dar a oportunidade de terminar mais um dia. Muitos pais são os que queriam estar aqui e não podem. Muitos queriam estar, ou ver, ou sentir novamente e não podem. Então nós, como estamos vivos, agradecemos ao Senhor por mais um dia, mesmo que o dia foi de luta.
Se nós chegamos até aqui, o final do dia, estamos em casa em segurança, alguns estão nos seus trabalhos, alguns que estão em outros países, está amanhecendo o dia, estão saindo para trabalhar, é porque a tua misericórdia foi alcançada na vida de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de poder ver, ouvir, falar, tocar, andar, sentir, porque muitos não têm. Meu Deus, obrigado. Obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos deu o privilégio de viver e nos dará, assim pela fé nós cremos, que vamos vivenciar mais um novo dia. Um novo dia onde há renovo da tua parte, um novo dia onde a presença do Senhor vai ser sentida. Eu profetizo em nome de Jesus que nós vamos sentir a tua presença e vamos sentir o toque do Senhor em cada momento do nosso dia, dando livramento, trazendo ali a resposta esperada, vivendo ali a grande promessa, ou não, ou simplesmente fortalecendo-se na fé. Obrigado, meu Deus, porque diante do Senhor nós só temos que render glória, graça, aleluia, glorificado seja o teu santo nome, e assim seja. Pai, é o que nós queremos, sempre, sempre ser gratos. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo, obrigado pelos teus anjos que nos guardam todos os tempos, onde quer que nós formos, Senhor, o anjo do Senhor é designado para ir conosco e nos trazer de volta, ir conosco em segurança e nos trazer de volta. Se assim a gente orar e pedir ao Senhor, meu Deus, nos dê esse hábito, vamos dizer assim, de sempre pedir ao Senhor guarda quando sair e também uma guarda na hora de voltar. Senhor, meu Deus, o Senhor é um Deus que nunca nega aos teus filhos que pedem e clamam diante do teu altar, em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus, por cada vida, por cada família que vai passar na live no dia de hoje. Obrigado pelos teus anjos que já estão aqui mesmo antes de eu chegar. Obrigado, Senhor, por cada família e cada lar que vão ouvir em outro momento, em outro dia, em outra hora, que também, Pai, sejam tocados por essa palavra aqui, que não é minha, é do Senhor. Então eu já louvo ao Senhor e agradeço, porque na autoridade do nome de Jesus Cristo, pela fé eu creio que assim está sendo feito, não para nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, minhas irmãs, amém? Sentido a música, a paz de Deus seja bem-vinda, tá? Sudim, a paz de Deus também seja bem-vindo. Boa noite a todos, tá, irmãos? Meu nome é Adriana, irmã Adriana, para quem não me conhece, aqueles que já me conhecem já sabem, mas a gente tem que se apresentar, às vezes eu esqueço, para as pessoas ir conhecendo a gente, tá bom? A nossa palavra de hoje, Jó, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7, que é Biliade, afirmando a justiça de Deus. Para Jó, né? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor em Jó, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7, diz assim: Gildete, a paz de Deus seja bem-vinda. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso e pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça na tua casa. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Glória a Deus, aleluia. Mas o teu último crescerá de sobremaneira. Pois eu te peço, versículo 8, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a palavra de Jó, capítulo 8, versículos 5, 6, 7, acabei lendo 8, que nós profetizamos aqui e vamos compartilhar a partir de agora. Obrigado, meu Deus, por trazer essa resposta para corações, para vidas que oraram, que passaram um dia precisando de um sinal de esperança. E dentro dessa palavra o Senhor traz esperança para aquele que crê. Obrigado, meu Deus, porque dentro da tua palavra tem remédio para toda a situação que possamos estar vivendo. Mas nós temos que crer e confiar, porque o Senhor fará mudanças em nome de Jesus em cenários. A partir de que a gente creia e tenhamos fé, permanecemos na fé, para que o milagre chegue na hora certa, na hora que o Senhor já escreveu. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém? A palavra de hoje é Jó, é um dos amigos de Jó falando com ele, né, irmãos? Eu não li um pouco mais para cima, porque assim Deus não determinou. A gente sabe que muitos deles estavam com o olhar para Jó, acreditando que ele havia pecado. Mas tem muito dentro da fala deles, irmãos, que verdadeiramente é o jeito que Deus age. É o jeito que Deus é. Eles não deixaram de falar verdadeiramente quem Deus é. É só o contexto que eles estavam crendo e queriam que Jó confessasse algo que não tinha feito, porque eles acreditavam que tudo aquilo que ele estava passando é porque ele havia pecado. Ângela, a paz do Senhor. Sério, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Então, irmãos, é esse o contexto, tá? O amigo de Jó estava ali apresentando Deus, falando ali como Deus verdadeiramente age, mas para que Jó confessasse algo, não que verdadeiramente ele teria feito. A única coisa assim que eu acredito, tá, irmãos, dentro do que eu já li de Jó, o erro, vamos dizer assim, se for um erro, foi que ele temia perder a família, perder as coisas que ele tinha, sendo que tudo que ele tinha, quem deu foi Deus. Então ele não precisava temer. Então por isso que o diabo pediu para se andar, achando que tipo, vamos dizer assim, se você tirar tudo que é dele, ele vai te negar. Vamos ver até quando ele vai ficar te exaltando. Aí o Senhor permite que Jó seja cirandado, seja tocado, só não pode tirar a vida dele, porque a vida dele é minha. E Jó em nada, mesmo dentro de tudo que ele passou, ele não negou a Deus. Então nessa parte aqui, irmãos, é uma resposta. Eu vou falar como Deus assim tocou em meu coração, tá, irmãos? Como ele falou que é para mim dizer aqui. O que o Senhor quer que vidas aqui entendam. Que mesmo que você está passando por luta, às vezes o início foi difícil, o começo, as coisas que você está vivendo estão de sobremaneira difíceis que você realmente não está conseguindo romper. Mas o Senhor fala assim que tudo que começou pequeno, as coisas difíceis, o início do que você está vivendo, aquilo que está acontecendo contigo é pequeno, sim comparado àquilo que o Senhor fará, porque será muito maior a grandeza que o Senhor lhe entregará. Às vezes, irmãos, o começo quando a gente dá um passo, quando a gente inicia qualquer coisa, sempre é difícil. E tem gente que está iniciando algumas coisas, não sei se alguns estão em empreendimentos, alguns já têm seus empreendimentos, mas estão começando um mês novo, um tempo novo, um semestre novo, e às vezes não tem alcançado aquilo que desejava. Porque as coisas vêm sendo difíceis, a luta vem sendo difícil. Mas o Senhor, dentro dessa palavra, através de Biliade, ele diz assim, irmãos, o primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá de sobremaneira. Ele já profetizando, sem saber o que ia acontecer com Jó lá na frente. Porque depois de tudo, de toda a prova que ele passou, o Senhor deu para ele dobrado, muito mais do que ele já tinha. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é para pessoas que estão cansadas, achando, mas não está acontecendo nada, eu já tentei fazer de tudo, quer seja, irmãos, na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, na saúde. Eu já orei, eu já fiz, mas as coisas não têm andado, tem sido tão difícil, tem sido doloroso, tem sido árduo esse caminho. Mas o Senhor, dentro dessa palavra, usando a boca de Biliade para falar com Jó, profetizando algo que ia ocorrer lá na frente. Pastor Maico, a paz de Deus. E o Senhor está trazendo essa palavra para nós, irmãos. Porque todo começo, às vezes, para falar a verdade, irmãos, quem não está passando por lutas? Quem não está passando por um momento difícil, quer seja em qualquer área, Pamela Alves, a paz do Senhor, Catarina, a paz de Deus, independente da área que você está passando. Sabe que você possa estar passando qualquer dificuldade. Quem não está? Mas o Senhor é um Deus que Ele resgata, Ele muda o cenário daquele que busca Ele. Jó, dentro da adversidade que ele passou, perdeu os filhos, perdeu muitos bens, estava com uma enfermidade. Em nenhum momento, irmãos, ele nega ao Senhor. Ele só quer saber o porquê. E isso ele fica um bom tempo questionando o porquê, porque ele estava sem entender por que ele estava passando aquilo. Desde que ele era um homem íntegro, era um homem que
os sacrifícios, as ofertas, tudo que ele fazia até dobrado para os filhos, porque os filhos faziam uma festa, no outro dia ele acordava cedo, dava porção dobrada, já assim achando, se porventura os filhos haveriam um pecado, que ele já estava ali levando, porque naquela época era assim, você pecava, você entrava na presença de Deus, tinha alguns rituais, né, alguns ritos a ser feitos, para que esse pecado fosse perdoado. Então, Biliade chega aqui mostrando e falando para ele, olha, Marta Santana, Pai de Deus, seja bem-vindo, olha, esse início, esse momento que você está passando é pequeno, mas não se desespere, porque o que o Senhor tem para você, o crescimento que o Senhor lhe dará, de tudo que você perdeu, de tudo que aconteceu na tua vida, será devolvido um crescimento de sobremaneira que você não vai acreditar. E quem lê, irmãos, o capítulo inteiro, ele dá algumas direções. Olha, se porventura você fez algo, coloque diante do Senhor, se arrependa, tenha um coração reto e moldável, para que Ele do céu derrame sobre você esse crescimento, esse livramento que Ele lhe dará dessa situação que você está passando. Juana, a paz de Deus. Às vezes, irmãos, tem muita gente, e eu confesso a mim mesmo, né? Antes eu tinha muito ressalvo em ler muito o capítulo dos amigos de Jó, porque a gente sabe que depois o Senhor queria condenar eles, mas acaba deixando na mão de Jó. O que seria pelo que eles tinham feito, de vez de ajudar, ele colocou mais carga, colocou mais peso, porque a partir do momento que você julga, Duda, a paz do Senhor, o outro, que o outro está pecando, que tudo porque ele está passando é porque pecou, porque errou, você não está ajudando conforme Cristo fez quando veio. Porque Cristo era amor, ele não passava a mão no pecado das pessoas, mas eles tinham um cuidado de falar para que a pessoa entendesse que aquilo que estava fazendo era errado, que ele não condenaria se ele dali saísse e não pecasse mais. Então, meu irmão, minha irmã, diante dos amigos de Jó, quando eles têm um olhar para ele, mas eles falam do jeito verdadeiramente como Deus age, dentro de qualquer situação, dentro de qualquer momento. Mas o que o Senhor trouxe aqui foi para vidas que estão ali em um cenário que, a princípio, é totalmente contrário. A pessoa não tem conseguido romper, está tentando e não está conseguindo. É como se tivesse um portão de ferro na frente, a pessoa batendo naquele portão e o portão não se abrindo. Mas o amigo de Jó, Bildade, quer dizer, eu falo Biliade. Bildade, ele fala dessa forma. Olha, vou ler de novo. Mas se tu buscares Deus, o Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, se for puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua casa. Aí o versículo 7. O primeiro estado, o primeiro momento que você viveu, que você teve, que você acredita que perdeu, na verdade, terá sido pequeno. Mas o teu último estado crescerá de sobremaneira que você jamais pensou. E foi o que aconteceu com Jó. Aquele momento que ele viveu, da enfermidade, das percas, Josefa, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Depois, irmãos, o cativeiro, como todo mundo gosta de falar, né? O cativeiro dele é virado e ele recebe tudo dobrado. Além daquilo, muito além daquilo que ele tinha. Então, quando o Bildade fala para ele, fala, olha, tenha calma, tenha paciência. Primeiro ele começa a falar para, né, tipo, se você pecou, se você errou, se você fez algo contra Deus, vá, peça misericórdia a Ele. E se você for reto, tiver um coração sincero, falar com Ele diante do altar dele com sinceridade, Ele despertará de maneira rápida ao teu favor. E este momento que para você já viveu, que para você acha que é perca porque você já teve e perdeu, não é nada comparado àquilo que Ele fará, o crescimento que Ele lhe dará. Então, meu irmão, minha irmã, é para pessoas específicas, pessoas que estão esperando um romper, esperando um abrir de portas,
porque já teve as portas abertas, já experimentou a prosperidade, já experimentou estar bem em todas as áreas de sua vida, já experimentou ter uma saúde perfeita, um casamento abençoado, uma vida sentimental abençoada, uma vida financeira abençoada, mas de algum modo, ao decorrer do tempo, isso foi se fechando. Mas se você permanecer na fé, entendendo que Deus é misericordioso, que se você clamar a Ele, pedindo, apresentando as tuas causas, irmãos, eu sempre falo aqui, coloca, Fadile, a paz de Deus, Jesus te ama, viu? Seja bem-vindo. Coloque diante do Senhor as tuas petições sem esconder nada. Não tente maquiar uma força que você não tem no momento. Apresente-se ao Senhor do jeito e no estado que você está. Fale com Ele em verdade, do jeito que você está. Não tente passar a ser o forte, a forte, fazendo aquelas orações lindas, cheias de palavras, sendo que por dentro você está quebrado, sendo que por dentro você está com dúvida, sendo que por dentro você verdadeiramente não tem fé o bastante para acreditar que essa situação vai mudar. Mas você entra na presença de Deus em verdade, Pai, a minha fé... E eu estou aqui diante de ti com a minha fé pequena, porque eu não tenho força, não tenho conseguido orar. Dentro de mim há dúvidas, Driele, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Dentro de mim há dúvidas, há incertezas, e eu não tenho conseguido romper. Eu sei que é por conta de eu estar nesse estado, mas é dentro do meu estado que eu me apresento. Hoje eu apresento Luciana Regi, a paz de Deus, seja bem-vinda. Paz de Deus, Adriele, seja bem-vinda. Hoje meu estado é esse, meu Deus. Eu estou fraca. Eu estou quebrada por dentro. Eu não consigo orar, eu não consigo dentro de mim, Pai, mesmo sabendo que o Senhor é poderoso para fazer, em continuar naquela fé, naquela força do que o milagre vai acontecer na minha história. Se apresente a Deus, irmãos, da maneira verdadeira que você está. Não tentar maquiar, começar a falar palavras lindas, mostrar uma força que você não tem, porque Deus lhe conhece. Ele sabe as coisas que você vai falar e o que você sente antes mesmo de você abrir a boca. Então, irmãos, às vezes a gente vê tantas coisas, as pessoas falando, olha, você está passando por isso, mas para todo mundo você está bem, irmãos. Isso é uma mentira. Você não está bem, por que você vai falar? Mas também não vai ficar, porque... Não, fala, olha, eu não estou bem, mas eu creio que meu Deus vai mudar essa minha história. E quando você entrar dentro do teu quarto, dentro da tua casa, irmãos, eu falo isso que é o melhor lugar de você ter um encontro genuíno com Deus. É no secreto. O Deus que te vê em secreto, Ele lhe entregará em público. Porque você entrou na presença dele em verdade. CHS, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Você não entrou tentando mentir para Deus, dizendo que você crê, sendo que dentro de você está cheio de dúvida. Sendo que dentro de você já, vamos dizer assim, só não diz que não está acreditando mais, porque há uma fé ainda dentro de você. Mas a gente tem que se apresentar, irmãos. Quando Bildade fala assim, olha, quando você se apresentar, você se fores puro e reto, ele sem demora virá de sobremaneira rápida ao teu encontro e mudará a história da tua casa, da tua vida. Mas a gente tem que, irmão, se apresentar com verdade. Irmã Fabiana, Pai de Deus, não adianta, irmãos, tentar passar para Deus uma força que você não tem. Mariana, a paz de Deus, seja bem-vinda. E aí sim o Senhor despertará o teu favor. Por quê? Porque você confiou nele. Isso, irmãos, quando a gente entra na presença de Deus, Batista, paz do Senhor, e a gente se mostra o estado que a gente está, irmãos, estou falando na presença de quem? Que é para vocês se apresentarem o estado que está na presença de Deus, tá? Porque não é para todo mundo que você apresenta suas fraquezas, você apresenta para Deus. Porque tem pessoas que querem ver mesmo a tua fraqueza e não vão lhe ajudar, como os amigos de Jó, em algumas partes aqui, fizeram com ele. Mas é para Deus, se apresente a Deus o estado que você está. E você verá o que Ele fará ao teu favor. Por quê? Porque você foi verdadeiro. Você fala, Pai, olha, minha fé é pequena, mas eu uno minha fé com o poder grandioso que Tu tens, porque eu sei que Tu tens. O Senhor tirou o povo do Egito, fez andar 40 anos pelo deserto e nada os ocorreu, porque tudo o Senhor proviu.
Mas minha fé hoje é pequena, mas eu me uno com esse poder do mesmo Deus que tirou aquele povo, colocou eles na terra da promessa, que fez com que eles vencessem tribos, nações inteiras, para que a tua promessa fosse cumprida. Assim eu creio no Senhor, que vai cumprir na minha vida o que eu estou precisando e necessitando. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que ser o que a gente é na presença de Deus e falar a verdade. E também reconhecer o tamanho do Deus, porque aí você está sendo reto e justo. Porque você está se reconhecendo que você não tem força. Você sozinho não consegue. Mas se Deus vir ao teu favor e você clamar a Ele, Ele virá de rápido ao teu encontro. Tá, irmãos? Aqui essa parte é para uma pessoa que está vivendo dessa maneira. Deus abençoe, irmã Fabiane. Que está quebrada, que está tentando abrir portas que parece que estão tão fechadas que não adianta, pode fazer o que for, não consegue romper. Em qualquer área da vida. Eu não sei qual a área da tua vida que você está tentando romper, mas Deus está dizendo, o tempo que você viu, que às vezes você olha para trás e fala, nossa, era tão bom, eu tinha tudo, eu não passava por isso, as coisas estavam assim, não é comparado ao que o Senhor fará, o crescimento que o Senhor dará, a partir do momento que você entrar na presença dele em verdade, mostrando a ele o seu verdadeiro estado. Irmãos, Deus gosta de ouvir a nossa voz, ele não quer intermediário. Fala, a paz do Senhor seja bem-vinda. ND, a paz de Deus também seja bem-vinda. Ele quer ouvir a tua voz, o estado conforme você está, porque você vai diante do teu Pai. Fatinha, a paz do Senhor, um Pai que é amoroso, misericordioso para todo aquele que o busca. A gente, irmãos, estamos muitas das vezes sendo ensinados. Irmã Estrelinha, não sei o seu nome, tá? As lives aqui é de segunda a sexta a partir das 10h30 da noite, tá bom? Seja bem-vinda, boa noite. Ou bem-vindo, tá? Então, a gente tem visto muito ensinamento aí, irmãos, que não nos ensina a nós buscarmos, porque o Senhor, Ele envia poder, Ele derrama bênção, Ele abre porta na vida de todo aquele que crê, irmãos. Não é só aquele que é todo estudado, só pastor, missionário, isso, aquilo, outro. Não, Ele dá a todos. Se você crê, sem duvidar, colocar-se diante do Senhor, o estado que você está ali, Ele vai te moldar, Ele vai derramar a fé sobre você, e você vai começar a experimentar sobrenaturalmente o que Ele pode fazer na tua vida. Mas a gente tem que parar, irmãos, de ficar buscando intermediários, ficar buscando sempre, não que as outras pessoas não possam, mas para somar, irmãos, não deixar a responsabilidade na mão do outro só. A gente, quando está fraco, a gente busca para que todos intercedam pela gente, mas que a gente ore junto. Não que o outro carregue a cruz da gente, porque a cruz cada um tem que carregar a sua. Mas a oração, junto, unido, vá diante de alguém que verdadeiramente vai te ajudar em oração, que vai orar junto com você, que verdadeiramente não vai mentir, como muitos aí pegam o seu dinheiro, diz que está orando e não estão comendo e bebendo às suas custas, e você às vezes não tendo nem um pão para comer dentro de casa. Não, irmãos, vá num lugar onde você vê que a palavra é falada, onde as pessoas verdadeiramente servem ao Senhor. Perfeitos não tem, tá, irmãos? Vamos ser sinceros, vamos parar de querer se iludir. Nessa terra, nem eu, nem você, nem ninguém aqui é perfeito. Mas estamos buscando. Mas tem povo, irmãos, que estão longe do Senhor. Mas tem um povo que se está firmado na palavra. Este é o lugar que você tem que estar. Este é o lugar onde você tem segurança de aprender, de como buscar do Senhor resposta. Os amigos de Jó, em vez de levantarem ele, estavam colocando mais jugo. Mas eles não estavam mentindo de como Deus era, de como Deus age. Eles estavam falando como verdadeiramente o Senhor age. Mas não era momento, porque eles estavam falando ali para que Jó confessasse algo que não tinha feito. Mas dentro dessa palavra de humildade, irmãos, tem essa palavra-chave que é para mim e para você. Entre na presença de Deus, fale para o Senhor o estado que está, o que você está precisando verdadeiramente. Irmão, não entra como feirante, está cheio de bacia, não. Peça a coisa que neste momento é o que você, prioridade, é algo que agora você precisa.
Não um monte de coisa, pai, eu preciso disso, disso, aquilo. Não. Peça algo, não, o que é importante, o que você necessita nesse exato momento, que é importante. Aí você entra na presença dele e fala, pai, olha, dentro de muitas coisas que eu necessito, essa é o que eu preciso para agora. Porque eu tenho tentado e não tenho conseguido. Minha fé, eu acredito, pai, que seja de sobremaneira pequena. Mas eu coloco diante do Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. Pai, visita esta causa. Eu preciso para já. Mas eu estou aqui como tua filha e vou esperar a tua resposta. E deixa no altar do Senhor, irmãos. Depois dali, o inimigo vai tentar mostrar que a situação não vai mudar. É nessa hora que Deus vai olhar para você e ver se verdadeiramente você está posicionado e verdadeiramente a tua oração, você colocou a fé nele. Aí é a hora de você olhar para o problema e falar, olha, eu já orei, já pedi ao Senhor, você está querendo se apresentar, mas pelo mesmo caminho que você entrou, você vai sair. Porque eu creio no poder do Senhor, que ele já fez isso, isso e isso. Porque eu já orei, já pedi. É assim, irmãos, que a gente ora. Josiel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. E você vai vendo, irmãos, porque isso é um trabalhar, é degrau por degrau. Você vai se posicionando e vai aprendendo e vai se fortalecendo. E ali o Espírito Santo de Deus vai sempre lhe dirigindo toda vez que você orar. Paulo nos ensina que quando a gente está fraco, é onde a gente diz que somos fortes. Sabe por quê? Porque é onde a gente permite que o nosso Deus seja forte por nós. Augustinha, paz do Senhor. Porque enquanto a gente tem, às vezes, irmãos, a nossa força para dar o nosso jeitinho, a gente fica achando que está ajudando a Deus. E ali a gente vai minando o poder de Deus de operar totalmente. Aí recebe de picadinho, aí recebe hoje, pensa que é tanto, quer uma promessa grande, mas acaba recebendo só pequenininha. Por quê? Porque fica dando o seu jeitinho, então vai limitando o poder de Deus e Deus vai lhe entregando conforme a fé que você tem, aquilo que você está deixando ele fazer. E se você tentar dar jeito em tudo, ele para e fica esperando você deixar ele trabalhar, ele fazer por ti. É por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente sente essa fraqueza. Esse tempo onde a gente parece que não tem força, Jovelina, a paz de Deus, porque a gente sempre, irmãos, isso é do ser humano. A gente sempre tenta dar o jeito com a nossa força. E sabe por que Deus não entrega? Maria de Lourdes, a paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Porque senão, se Deus lhe entregar, é capaz de muitos ainda dizer que conquistou pelas suas próprias forças. Pelo seu próprio mérito. E a glória do Senhor, ele não divide com ninguém, nem mesmo com você. Quando ele opera, ele quer operar de uma maneira que você entenda e nunca esqueça que foi ele que fez por você. E que todos aqueles que veem o que ele fez por você também vejam o que ele é poderoso para fazer na vida de todo aquele que pede. Então, irmãos, se está demorando, não pense que está demorando. Eu sei que muita coisa a gente precisa, mas tem um tempo certo, tem um momento certo. Lembra de quando foi para transformar água em vinho? Quando a mãe de Cristo chega e fala assim, olha, o vinho acabou. E ele, olha, o que eu tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E depois ele não fez o milagre, transformando a água em vinho? É porque aquela hora que ele transformou era o momento dele. Então não adianta querer apressar as coisas, não adianta querer que Deus faça as coisas se não é a hora certa, não é o momento certo. Porque o Senhor, irmãos, quando ele chega, ele traz algo para que você não se perca, para que você não vire as costas para ele lá na frente. Ele também não vai entregar nada nas tuas mãos, que ele sabe, porque ele é o único que conhece o futuro, que vai lhe trazer sofrimento lá na frente. Então, ou a gente confia em Deus totalmente, ou a gente não confia. Domingas, a paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Porque Deus, irmãos, é o único que sabe o futuro. A gente tenta, acredita que sabe o que vai acontecer amanhã. Planeja uma coisa agora, para o ano que vem, nem sabe se vai estar vivo. Mas Deus, ele é o único que sabe se você vai estar ou não. Ah, eu estou buscando a justiça humana. Busca a justiça humana, irmãos, que é falha.
O único que é justo é Deus, porque Ele conhece o que aconteceu quando você não estava perto. Quando você não estava presente. Dá para entender, irmãos, essa justiça que a gente acha, não, eu sou justo, eu busco a justiça. Irmãos, o ser humano não tem justiça. A justiça pode ser a melhor pessoa, nunca vai fazer a justiça perfeita. Sabe por quê? Porque ele não sabe a magnitude de todos os lados. Ele sabe o lado que contou para ele. Mas Deus não, irmãos. Ele sabe tudo, porque ele estava presente no momento. Ele sabe quem começou. Vou dar um exemplo aqui de uma briga, de algo que aconteceu. Ele sabe quem começou. Ele sabe quem revidou. Ele sabe as palavras todas que foi falada. Então, quando o negócio explode, sempre um quer falar, contar a tua história. Até mesmo aquele que começou. Então, ali não vai haver justiça. Busca um advogado, o advogado vai falar conforme o lado que ele está defendendo. Mas Deus não. Deus é justo, porque Ele sabe de tudo. Ele sempre está no momento, sabe quem começou, quem falou, quem respondeu, o que foi falado, o que deixou de falar, então não adianta. Para Deus, Ele nunca vai fazer o culpado inocente. Ele sabe quem é o culpado. Isso eu estou dando um exemplo, assim como o futuro. Às vezes você pede algo e Deus não te entregou e você está ali batendo o pé, mas Deus já falou no teu coração que é um não. Mas você está ali, ó. Eu quero. Ele não vai lhe entregar. Betânia, a paz de Deus, porque Ele sabe que lá na frente vai ocorrer alguma coisa. Vai te trazer peso, vai te trazer tristeza. Ele jamais vai dar peso para a vida de um filho e filha dele que está pedindo a Ele. Então, irmãos, dentro de tudo isso que eu estou dizendo aqui, é para você entender que o Senhor é justo, Ele sabe, mas nunca tente enganar Deus. Entrar na presença dEle, se passar uma força que você não tem. Uma fé que você não chegou ainda. E a gente tem que chegar nele e ser reto. Dentro do coração, Deus conhece o final das coisas. Não é verdade, irmã Fabiane? Helena, paz de Deus. Então, quando Deus, a gente se apresenta diante dele, em verdade, ele em verdade também se apresenta. Por isso que Bildade fala aqui, se você se apresentar, pedindo a Deus misericórdia, se mostrando reto e justo, Ele sem demora vai despertar ao teu encontro e mudará a história da tua casa. E aquilo que você acreditava que você tinha que era bom, você vai ver que no final Ele vai te entregar muito mais e você nem imaginava. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que não é fácil, tem lutas que muitas das vezes a gente está passando, a gente não consegue esperar, porque às vezes a luta, Malu Lozana, a paz de Deus seja bem-vinda, a JDST, a paz do Senhor seja bem-vinda. Às vezes a gente está passando e a gente quer que isso passe logo, que esse momento difícil passe logo. E às vezes a gente vê e aprende, às vezes erroneamente, de ficar passando para Deus uma força que você na verdade não tem. Não tem naquele momento, não que você não queria ter, é que você não tem naquele momento. Você quer ter, mas não tem. E você se apresenta a Deus daquela forma. Aí Deus vai olhar para você e falar, não, minha filha está falando a verdade. Eu estou vendo, ela não tem força. Ela até quer, ele até quer, mas não tem. E está confiando em mim, que eu posso mudar a história dela ou dele. E é assim que eu vou fazer. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor totalmente. Mesmo que você dentro está fraco, está quebrado, às vezes está cansado, está exausto de tanta coisa, de fazer e não dar em nada. Mas se você chegar na presença de Deus, irmão, e se apresentar com o teu verdadeiro estado, isso eu estou dizendo porque eu já fui assim. E quando eu me apresentei a Deus do estado que eu estava, que eu cheguei e falei, pai, olha, eu vou subir. Foi uma vez que eu fui no monte, irmãos. Subi até descalço. Tirei o sapato na ponta do monte. Falei assim, pai, eu vou subir. Mas eu quero resposta. Porque se eu sair de lá, Senhor, do mesmo jeito que eu estou subindo aqui,
eu não volto nunca mais. Eu não quero saber de mais nada. Eu vou jogar tudo pro alto, não quero saber mais de nada. Meu irmão subi, minha irmã subi. E lá encontrei minha resposta. Saí de lá com a palavra de Deus usada por pessoas ali que eu nunca nem vi. Para falar comigo. O que eu tinha falado com ele em silêncio aqui. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor fala. Fabiana de Souza, Paz de Deus, ele responde. Ele fala contigo. Mas desde que você se mostre. Porque naquele dia, irmãos, que eu estava verdadeiramente cansada. Oro por Ivanete, está precisando de oração. Oro sim, Rosineide. Posso colocar o nome dela no caderno de oração? Se sim, diga um sim aí, mas eu oro sim, tá bom? Deixa eu só pegar um pedaço de folha aqui para anotar, para mim não esquecer, tá? Perdão, tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, irmãos, se apresente. Presente a Deus. E eu sei que foi um dia, irmãos, tão dolorido para mim. Foi muito doído. Quando eu lembro, eu sinto. E eu posso dizer para vocês que eu me arrependo até, vamos dizer assim, do que eu falei. Porque hoje eu vejo onde Deus me colocou. E se eu tivesse largado tudo, eu não estaria vivendo aquilo que ele escreveu. Eu vou estar colocando, viu, Rosineide? A paz de Deus seja bem-vinda. Boa noite. Eu talvez não estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. O que ele me fez passar, eu passei um processo, já as irmãs que estão aqui mais velhas sabem, de 12 anos. O Senhor amassando como barro. Saí desse processo dia 5 de setembro do ano passado. Ah, irmã não está passando mais. Eu tenho lutas. Mas do mesmo jeito que Deus me mostrou, que Ele está mudando a minha história, durante aqueles 12 anos que eu passei, irmãos, que não foi fácil. E hoje eu estou aqui falando com toda a propriedade, se apresente a Deus no estado que você está. Não tente se esconder, Ítalo, a paz de Deus seja bem-vindo. Não se esconda. Fale com Ele, diga para Ele como você está. E pode ter certeza que ele vai lhe responder. Irmãos, só tome cuidado não ser desrespeitoso, tá? Porque você está falando com Deus. Mas fale para ele, teu estado. Estou fraco, estou quebrada, pai, não consigo. Já tentei, não estou conseguindo mais, não tenho força. A minha fé está muito pequena, está quase para falir. Mas eu creio no poder que tem no nome santo de Jesus Cristo e no poder que o Senhor tem. E nos entrega por conta do Filho. Que morreu em meu nome, em nome da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos, dessa terra. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. E você verá o livramento, você verá o agir de Deus na tua vida. É para você, depois que receber, virar as costas para o Senhor? Não. É você continuar. Porque Jesus não falou para Maria pegar, olha, eu não te condeno, mas continue pecando. Não. Ela falou, vá e não faça mais. Então, tudo que Deus lhe orientar, tudo que você conquistar, depois de você ver, de você entrar na presença dele e ver a resposta de Deus, irmãos, permaneça. E busque crescer em conhecer Deus mais. Busque em crescer, conhecer quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. E você vai experimentar muito, muito mais dessas coisas sobrenaturais. Estou falando aqui que você não vai ter lutas? Não. Você vai ter. Mas você vai ter vitória. Você vai aprender, vai ter ensinamento. Dentro das lutas, irmãos, dentro do deserto, é um lugar de aprendizado que se muita gente entendesse, em vez de ficar murmurando como o povo fez, parecida a paz de Deus, sabe, olhar ao redor e ver que dentro daquele deserto o Senhor está ensinando muita coisa. Ele se apresenta sobrenaturalmente, irmãos, quando a gente não tem força. Porque quando a gente tem força, a gente não deixa Deus fazer. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, olhe para o Senhor. Não deixe jamais de acreditar. Já Emerson, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de hoje. Leia lá Jó, capítulo 8 inteiro. Regiana, a paz do Senhor. Shin oficial. Nós não abrimos janelinha aqui, tá? Não estou fazendo pecar, tá? Perdão, viu? Eu não faço pecar mesmo. A gente aqui vai abrir live para estudar a palavra. Então, eu não tenho esse... A gente não tem esse... eu não entro nessas tarefinhas do Kawaii, tá bom? Mas que Deus abençoe sua vida, tá?
Então, irmãos, é isso que eu estou dizendo a vocês. Creia. Pare de ficar sendo iludido. Pare de ficar acreditando em muita coisa. Pergunte a Deus se Deus realmente está falando. Peça a prova do Senhor, para não ser enganado e depois estar culpando a todos no mesmo balaio, dizendo que todo crente é mentiroso, que todo crente é falso, que Wesley é pai de Deus, que todo crente é mercenário, que todo crente rouba, que todo crente só quer dinheiro. Tá, irmãos? Olhe bem, busque a Deus. Aline, a paz do Senhor, venha entender quem é o Senhor. Amanda da Silva, paz de Deus, seja bem-vindo. A gente aqui, irmãos, a gente não tem maior e nem menor. Eu não sou maior do que vocês e nem vocês são maior do que eu. Nós somos todos iguais, filhos do Senhor, buscando seguir a caminhada para passar pelaquela porta que é estreita. Tiago, a paz diz, aprendendo dentro da palavra quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, como ele age, o que ele quer de mim, de você. Maria Nelce, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, meu irmão, minha irmã, se apresente a Deus verdadeiramente reto, como você está. E espere a resposta de Deus, porque Ele vai lhe responder. Tá bom? Não se... Também não fique, porque se eu passo que eu estou fraca, vão falar a mesma coisa que falar de Jó. Quantas pessoas, irmãos, vai buscar em alguns lugares ali uma mão de acolhimento, uma palavra de incentivo? A primeira coisa, você não pecou, não? Porque olha, porque isso, aquilo, não importa. Você tem que, o nosso dever é orar pela pessoa. E apresentar a pessoa. Falar, olha, Senhor, ó, tá aqui fulano, fulana. O Senhor conhece o levantar e o deitar. O Senhor sabe o que aconteceu, quem é, o que deixou de ser. Mas nós, como igreja, temos que orar para que essa vida seja resgatada. Independente se fez algo ou não fez. O Senhor é um Deus que perdoa e é um Senhor Deus que liberta. Se a pessoa está precisando romper, Pai, rompe as portas, os portões que têm fechado as portas para a tua filha ou para o teu filho. Esse é o nosso dever. Nós não estamos aqui para apontar e julgar ninguém. Quem vai julgar é Deus. E a pessoa tem que entender que Deus não adianta achar que eu escondi da pastora, do missionário, do apóstolo, disso, aquilo, outro. Mas de Deus você não esconde. Antônio, a paz do Senhor. Então reconheça, se fez algo, reconheça, Pai, olha, eu não... Priscila, a paz de Deus, eu errei, sabe, eu fiz isso e aquilo, mas estou arrependido, meu Deus, olha para mim. Fernanda, paz de Deus, olha para mim, Pai, não tenho conseguido, estou tentando, eu sei que muitas das coisas que eu estou vivendo, isso se você fez, tá, irmão? Não estou aqui julgando ninguém, estou dando um exemplo. Eu sei que muita coisa que eu estou passando foi eu mesmo que busquei, mas a tua palavra diz que se eu clamar ao Senhor, o Senhor ouve dos céus e sara a minha terra, sara a minha vida, muda a minha história. Eu não disse seu nome, Samsung, a paz de Deus. E o outro irmão que entrou, eu não vi o nome. Joana, paz de Deus, sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite. Então Deus, ele vai te perdoar, ele vai te remir, ele vai te mostrar o caminho. Olha, filha, você fez isso até aqui, mas a partir de agora não mais. Eu te mostro essa luz aqui, esse caminho, vá por esse caminho e você siga. Faça o que Deus está mandando. Strong, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Boa noite. Antônio, a paz do Senhor. Então não duvides, irmão. Entre na presença de Deus, nós vamos orar agora. Thomas, a paz do Senhor. Se apresente a Deus o estado que você está. Nós vamos estar orando por todos aqui, em nome de Jesus. Deixa eu só anotar aqui o nome da Ivanete. Ivanete. Para me anotar no caderno de oração, tem uma outra irmã que entrou aqui e falou que estava fraca. Irmã, eu vou estar orando por você. Eu não sei se você está aqui. É Driele. Tá, irmã? Posso pôr seu nome no caderno de oração? Não sei se você está aqui ainda, Driele. Eu vou anotar aqui e vou estar orando por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É Driele. Driele Ivo. Em nome de Jesus. E o Senhor vai lhe abençoar, vai lhe ajudar nesse tempo difícil, porque quem não passa? Maria Castro, a paz de Deus, seja bem-vinda. Mindy, Antônio, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, palavra Jó, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7, tá, irmãos? Rosélia, se não me engano, esse é o nome que eu li, a paz de Deus, passou tão rápido.
Sejam todos bem-vindos, boa noite. Então, olhe, não fique só olhando para trás, ai, mas olha, lá atrás as coisas eram tão boas, estava indo tão bem, e agora olha como está. Não murmure. Fale, olha, Senhor, eu já vivi o melhor que o Senhor me deu. Eu já vivi o melhor do que o Senhor fala na tua palavra, que aquele que crê vai viver numa terra que vai manar leite e mel, verdadeiro e manável. Hoje em dia não mais. Me perdoe se eu fiz algo, se eu afastei-se de ti, se eu não tenho um ouvido direito que o Senhor tem para dizer, mas hoje eu não tenho força para isso. Eu estou aqui, meu Deus, como eu estou no meu estado, fraca, precisando do teu poder. Olha para mim, mais saudade, a paz, mais saudade, a paz de Deus, seja bem-vindo, viu? Boa noite. Irmã Fabiana, Deus abençoe. Então, irmãos, ore e olhe para o Senhor, que Ele é o socorro bem presente na hora de qualquer problema e dificuldade. É assim que Ele age na minha e na tua vida. Mas não adianta maquiar, não se esconda, fale. Se até hoje você não orou dessa maneira, abre o teu coração agora. Nós vamos orar para que você, em nome de Jesus Cristo, toque o Senhor dentro daquilo, da verdade que você está vivendo, não mais daquele jeito de querer passar para Deus que é forte, que confia, sendo que dentro de você está desconfiando. Dentro de você está fraco e não tem fé o bastante para acreditar que Deus vai mudar o cenário da tua vida. Mas fale com Ele. VIP 1, a paz do Senhor. Thay Moreira, a paz de Deus, seja bem-vinda. Irmã Malu, a paz do Senhor, também boa noite. Então, meu irmão, é hora. Minha irmã, é hora. Vamos orar? Vou orar sim, tá, irmão Fabiane? Em nome de Jesus, para que... Irmã Estefânia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Estefânia Lima, seja bem-vinda, boa noite. Então, vamos orar. Vamos colocar diante daquele que pode. A tua força pode estar desse tamanhozinho assim. Às vezes, hoje, você passou e tem passado momentos que você, na verdade, dentro de você, você não acredita, já não tem mais esperança ou fé. Esperança não, irmão, que a esperança nunca pode morrer mesmo. Porque sem esperança você não gera fé. E a fé é a fé que gera o milagre. Mas que você, nesse momento, está fraco. Então você entra na presença de Deus e fala, Pai, assim como Paulo, hoje eu estou fraco. Mas a tua palavra diz que eu tenho por sim dizer que eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor é forte por mim. Não é na minha força, é na tua força que eu acredito. Irmãos, ali você está rendendo glória ao Senhor e está reconhecendo a magnitude do poder dele. E Deus honra aquele que honra a Ele. Então, meu irmão e minha irmã, pare de adorar pessoas humanas. Pare de adorar gospel, cantor, ficar ali me louvor. Não, pare, louve e adore verdadeiramente ao Senhor. Lislaine, a paz de Deus. Placa religiosa não vai levar você a lugar nenhum. Você adorar, estou dizendo adorar, tá, irmãos? Não estou dizendo não frequentar. Cada um tem o seu lugar certo, tem um lugar, tá? Fala da verdade, da palavra de Deus, é ali que você tem que estar. Tá, irmãos? Mas eu estou dizendo assim, você ficar adorando a placa, o templo, o apóstolo, o pastor, o presbítero, sei lá quem, o cantor gospel aí, a cantora gospel, irmãos, todo louvor e toda honra tem que ser dada ao Senhor. Toda adoração a Deus. Dá-lhe a paz do Senhor. Você gostar, você se simpatizar com a música que enche o nosso coração, que também nos quebranta, vai estar dizendo uma coisa. Agora, adorar a pessoa que canta é outra coisa. Aí você já está virando as costas para Deus, porque Ele fala que a gente só adora a Ele. Não podemos se dobrar nem um santo a ninguém, a não ser a Deus. Então isso é o que está escrito, Marilene, é o que eu acredito, tá, irmãos? Sei que cada um tem seu livre-arbítrio de acreditar. Eu aqui, dentro desse propósito que Deus me colocou, é isso que eu acredito. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dele. Adorar só a Deus. Tá bom, irmãos? Então essa é a nossa palavra de hoje, Jó, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7, tá? E nós vamos orar agora e se apresentar na presença desse Deus, que pode mudar a tua história. Ele pode. Ele tem mudado a minha. Sabe, irmãos, assim, espiritualmente falando, pode alguém olhar, ou vocês olhar para mim e falar, mas essa irmã não
não anda toda chiquetosa, não tem cenários lindos. Não, mas um dia, se for da vontade de Deus, eu vou ter. Mas não é isso que eu estou buscando. Não é isso que eu quero. Eu quero ter Deus dentro da minha casa. Eu quero ter Deus agindo através da minha vida. Eu quero ver Deus operar na vida, não só da minha casa, da minha família, como a de todo aquele que Ele pôr no meu caminho. As demais coisas, se for da vontade de Deus e for isso que Ele escolheu para mim, irmãos, aí é o Senhor, não sou eu. Manuar a paz de Deus. Então, o que eu tenho, eu faço. Por muito tempo eu neguei o que Deus já tinha falado que era para mim fazer. E eu fiquei 12 anos, irmãos. O povo do Senhor ficou 40 anos, eu fiquei 12 anos. Sendo amassada, passando por um processo que só o Senhor e eu e minha casa sabem. Mas em nenhum momento, irmãos, a gente parou para criticar, para falar. A gente só eis-me aqui. No silêncio, muitas das vezes, sendo que tínhamos oportunidade de falar muita coisa, de coisas que falavam ao nosso respeito, que caluniavam, que diziam, e o Senhor é em silêncio que vocês vão vencer as batalhas. E foi em silêncio que muito milagre chegou dentro da minha casa. Pela porta, eu não saí buscando. Gislene, Raíssa, a paz de Deus. E até hoje, muito socorro que eu preciso, irmãos, eu coloco no altar do Senhor e falo, Pai, olha, está aqui. E as irmãs que estão aqui sabem, eu nunca pedi nada a ninguém aqui. Nunca botei pix, nem nada para ninguém aqui. Por quê? Porque para mim, o que eu acredito, o que eu preciso, é no altar de Deus. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele não quiser, Ele não me dá. Por isso que eu sou contra essa pedição de dinheiro aí. Porque até mesmo para templo, irmão. Porque tem muito pastor que justifica que tem que pagar conta de água, luz, isso e aquilo outro. Mas se você está agindo reto diante do Senhor, coloca no altar para ver se Ele não traz alguém para pagar a conta de luz e água da igreja. Mas não essa dinheirama que nunca tem fim. É todo dia um propósito de 1.000, de não sei quantas pessoas de 1.000, de outras de 100, de 100 mil, que não há dinheiro que chegue para esse povo. Isso para mim não é Deus. Nosso Deus não é pobre, irmão. Não fica catando de quem não tem. Fazendo aqueles que não têm, fazer empréstimo para dar dentro da igreja e depois passar uma vida que só o Senhor sabe da porta para dentro quem passa. Então isso não é Deus. Por isso que eu digo, irmãos, adore ao Senhor, pare de ficar endeusando homens, olhe para o Senhor, que se a paz do Senhor, olhe para Deus. Estou dizendo aqui que todo mundo é assim? Não. Não estou colocando todos no mesmo pacote, mas é o que a gente está vendo aí. Então passe a aprender quem é Deus. Passe a aprender o que Ele quer de você. Passe a entender quem é Filho, quem é Espírito Santo, que você não vai ser enganado. Você vai estar num lugar onde verdadeiramente a palavra de Deus é falada e ali Deus opera. Por quê? Hoje eu vi uma coisa linda, irmãos. Eu estava passando um pouco antes de eu vir para cá, Marcos, da gente pregar, e eu até mostrei para o meu esposo. Era uma igreja que filmaram, falaram assim, é assim que a gente recebe as pessoas na nossa igreja. Era uma igreja pequena, irmãos, mas em todo o banco tinha uma cesta básica. Ninguém que fosse entrar ali ia sair de mãos vazias. Mesmo que aquele que sentasse ali não estivesse precisando, ia doar para outro, eu tenho certeza. Mas aquele que verdadeiramente precisava, que não precisa ser envergonhado na frente de ninguém, ia sair de lá tão grato ao Senhor. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente olha para o que está fora, mas quantas pessoas dentro de alguns ministérios aí passam até fome? E aonde está a visão e aquelas coisa toda do pastor da igreja que não vê que um membro dentro da igreja dele não tem um dinheiro para pagar o aluguel? Está precisando de uma porta de emprego. Quantos? Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente olha a Deus verdadeiramente como Ele é, a gente para de ficar achando que tem que ficar jogando a sorte em um monte de lugar. Não, coloque a tua fé no altar. Apresenta a Deus a tua causa e pode ter certeza que Deus vai vir ao teu socorro. Assim como Ele fez com Jó. Ele teve dobrado muito mais do que ele tinha antes. Porque em nada ele pecou. Ele ficou ali, passou, questionava, queria saber por quê. Deus não respondia. Até o dia que Deus se apresentou e ele foi falar. Deus falou, olha, te coloque no teu lugar, porque quando eu fiz a terra, tu não estava. Quando eu coloquei a roupa nos pássaros, coloquei as cores nas flores,
você não estava. Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Você não estava, Jó. Então aquiete-se. Aí ele fica quieto e fala, verdadeiramente, eu não devia ter falado nada. É verdade, Senhor, eu não sou nada. E a partir dali, as coisas que estavam acontecendo dele foi mudada. Marcelo Vicente, a paz de Deus seja bem-vindo. Então, meu irmão Ed, na paz do Senhor, é recado 100%. Se apresente a Deus como você está. Pare, Marcelo Moura, a paz de Deus seja bem-vindo. Pare de querer apresentar a Deus uma força que neste momento você não tem. Você até quer ter, mas você não tem. Foi como a irmã Adriele falou aqui, que verdadeiramente a palavra era para ela, porque ela estava fraca. Irmãos, e a gente tem que falar para Deus. E quando está fraco, busque alguém que ore por você. Não fique catando que você não tem para entregar em alguns lugares, que não vão fazer, não vão nem orar pela tua vida. Vá buscar, entra dentro do teu quarto, fala com Deus. Ali você chora, ninguém está vendo, você não precisa ficar preocupado se alguém está vendo. Quem está vendo é só o Senhor. Chore, se rasgue na presença de Deus, fale com Ele e fique em silêncio para ouvir o que Ele tem para lhe dizer, porque Ele muitas das vezes, irmãos, vai passar na tua mente, vai lhe mostrar algumas coisas que talvez lá atrás você às vezes não fez, Ele não se agradou, Ele vai mostrar e ali você vai ter na presença dEle a oportunidade de pedir perdão. Pai, me perdoe, porque verdadeiramente nesse dia eu fiz isso mesmo. Me perdoe, Pai, porque eu não tenho perdoado, leva ali meu pedido de perdão para aquele, se você não perdoa alguém, ou se você quer que alguém seja perdoado, Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança essa vida, precisa ser perdoado, precisa que alguém... Irmãos, e ali você se rasga, quando você vê, você não orou só para você orou pelo outro, intercedeu pelo outro, liberou, porque o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, vai falando contigo, e você, além de ser curado, ainda é capaz ainda de Deus, porque Deus sempre faz assim, irmão. Tudo que Ele dá pra gente é para um bem maior. Ele vai fazer você lembrar de alguém que também precisa do mesmo. Lucimar, a paz de Deus, seja bem-vinda. E ali você vai orar. E ali você vai interceder. E ali você vai usar o poder de Deus que Ele está derramando sobre você também para a vida do outro. Cátia, a paz do Senhor. Irmãos, é desse jeito que eu creio, tá? Esse é o meu ver, é o jeito que Deus me trouxe, vem trabalhando comigo, vem me forjando. É assim que eu acredito. Tá, irmãos? Eu falo do que eu acredito e do que eu vivo, porque Deus tem feito e me fez passar, irmãos, e viver coisas para mim poder falar com propriedade o que eu estou dizendo aqui. Tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, creia somente, se apresenta, agora é hora. Apresenta a Deus o que você precisa, se apresenta na presença de Deus o que você precisa mesmo, não é aquele monte, é algo de necessário que você quer para agora. E Deus vai derramar sobre a sua vida, eu creio. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Jó, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Tá, irmãos? Mas como eu sempre falo aqui, leia o capítulo inteiro, tem muito para nos ensinar. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por essa palavra linda de ensinamento, onde vai trazer esperança e fé para o teu povo. Alguns dos teus filhos que verdadeiramente possam estar passando a mesma cenário que Jó estava passando naquele momento. Se não igual, mas parecido, ou até pior ou melhor, não importa. Não importa o tamanho da dificuldade, importa que nós cremos que o Senhor pode resolver todas elas. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai, por cada vida que passou por aqui, por cada família que ainda está aqui representada por um ente querido deles. Que em nome de Jesus está intercedendo por si, mas por todos os outros, não só da sua família, como todo aquele que necessita e precisa. Nós estamos aqui em concordância, reunidos em oração, intercedendo um pelos outros, dentro da causa de um pelos outros. É por isso que eu coloco diante de ti a Ivanete, que é a irmã Rosineide, pediu oração. Pai, visita a Ivonete, Senhor. Eu não a conheço, mas tu conheces o levantar e deitar dela. A Rosineide diz que ela precisa, ela está precisando do Senhor nesse momento. Que em nome de Jesus o Senhor mande os teus anjos, ou se possível, se assim for preciso, Pai, vai de encontro a essa vida, para que ela sinta o teu toque, para que sinta a tua presença, para que dentro da situação que está vivendo se levante e se coloque de pé, para receber a vitória que o Senhor levará.
Meu Deus e meu Pai, é assim que eu profetizo na vida da Ivanete, e também da vida da Rosineide, porque não pediu para ela, está pedindo para o próximo. E eu sei, Pai, que quando a gente pede para o outro, o Senhor das nossas casas cuida. Cuida também da família, da vida da Rosineide, Pai, que pediu pela Ivanete, em nome de Jesus. E que em nome do Senhor, as bênçãos, a misericórdia e a graça do Senhor chegue sobre a vida delas, em nome de Jesus. É assim que eu profetizo e creio na autoridade do nome de Jesus Cristo e dou glória, porque creio pela fé que assim já está sendo feito. Em nome de Jesus. Pai, também eu coloco diante de Ti a vida da Adriele, Senhor, a Adriele Ivo, que passou por aqui, não sei se ela está aqui ainda, compartilhou conosco que está fraca, que o que nós estávamos falando aqui, que a Tua palavra é a vida dela. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro a ela. Ajuda essa vida, Pai, se levantar deste momento difícil, porque quando a gente confessa que está fraco, não é à toa, é um momento difícil que estamos passando. E quando você confessa que está fraco no meio de pessoas que nunca viu e nunca conheceu, é porque ali a vergonha já foi. Então ela se sentiu segura de estar aqui porque sentiu a Tua presença. Meu Deus e meu Pai, envia os Teus anjos, Pai, na vida da Adriele Ivo, da família, dentro daquilo que ela necessita. Nós oramos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E cremos que não só na vida da Adriele, como da Ivanete, como da Rosineide, como dos irmãos e irmãs dos cadernos de oração, como cada irmão e irmã que está apresentando aqui as suas causas, assim como eu coloco também a irmã Fabiane, a vida financeira dela, o casamento dela, a vida sentimental, o lar dela. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que ela está pedindo, muito mais que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor é dono de tudo que vemos e até do que não vemos. O Senhor é aquele, Pai, que se manifesta quando o Teu Filho lhe busca. Onde o Senhor também protege aqueles que estão sendo açoitados pelos laços do inimigo, pela fúria do inimigo. O Senhor coloca uma proteção diante das nossas vidas, na retaguarda, na esquerda e na direita, em cima e embaixo, para nos guardar de todo o dardo inflamado do inimigo. E tudo que ele tentar cai por terra, porque quem está nos escudando, quem está colocando escudo e nos protegendo é o Senhor. E quem vai adiante de nós é o Senhor. E quem vence batendo de frente contigo? Ninguém. Então, Pai, eu apresento o Teu povo. Muitos estavam afastados de Ti. E nesse momento estão se reconciliando contigo, reconhecendo que sem Ti não podem caminhar, precisam da Tua ajuda, precisam do Teu socorro. E muitos também podem estar aqui que nunca nem quis fazer parte da Tua família, mas está reconhecendo que precisa estar dentro da Tua família. Recebe, Pai, esses que estão aceitando o Seu Filho como Senhor e Salvador das suas vidas, como também o reconciliar de muitos que estavam afastados de Ti. Que a partir de agora, Pai, nesse dia chamado hoje, uma quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025, nascem novas criaturas. Há um renovo na vida dessas vidas que estão diante de Ti se mostrando como estão. Muitos fracos, muitos quebrados, muitos sem força, mas estão colocando diante de Ti toda a confiança. E aquele que confia no Senhor é cuidado por Ti. A Tua palavra diz para a gente ser forte e corajoso, mas neste momento tem muitos que a força não tem, mas está sendo corajoso de buscar ao Senhor, que é o Deus que tudo pode. Pai, vem de encontro, vai de encontro às nossas causas, às nossas necessidades. Porque só o Senhor pode socorrer o Teu povo em meio à aflição. Assim está escrito. E nós louvamos, porque vivemos pela fé. Não estamos vendo ainda, mas cremos que vai acontecer. Então, obrigado, meu Deus, obrigado por ouvir cada clamor, cada pedido dentro da necessidade de cada um. Obrigado, obrigado, obrigado em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque eu creio que em nome de Jesus Cristo assim está sendo feito, para que Teu nome seja glorificado no Filho, em nome do Filho. Pai, em nome de Jesus eu louvo também, agradeço ao Senhor por cada copo com água, cada garrafinha com água, cada pessoa, Pai, que está colocando diante de Ti ali o que quer ser liberto, quer seja de remédio, que precisa ser curado, precisa de alguém da família que precisa ser liberto e transformado, Pai.
Em nome de Jesus, visita. Pai, coloco também a vida da Patrícia, que o irmão Abel pediu oração. Nós colocamos ontem no caderno de oração. Nós estamos reafirmando aqui, Pai, vai de encontro a essa vida. É uma vida que precisa do Senhor, precisa ser resgatada. Dentro do momento que ela está vivendo, Pai, leva ali o teu socorro. É assim que oramos e profetizamos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora levantamos as nossas mãos, como sempre, pedindo a bênção, Pai, essa bênção que nós pedimos para toda a água que entra dentro da nossa casa e do nosso lar. Bênção para libertar, para curar, para transformar, para mudar situações, mas principalmente para salvar. Meu Deus, é assim que eu oro. As caixas d'água, profetizo pelas caixas d'água, torneiras, filtros de água, cisternas, galões de água, não importa, mas toda a água do nosso lar receba, Pai, tenha o privilégio de receber essa bênção mais uma vez. É o que eu oro e profetizo desde já e agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti, Pai, em nome do Senhor, essa vida. Entrou aqui, Pai, com uma dor no lado direito, nas costas, como se tivesse levado uma pancada, como se tivesse levado uma flechada, eu não sei, Pai, porque eu estou sentindo já faz algum tempinho aqui. E eu sei que isso é o Senhor mostrando. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo dardo inflamado do inimigo, toda seta enviada pelo inimigo está quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E essa vida que estava com essa dor nas costas, no lado direito, Pai, em nome de Jesus, está sendo curada, está sendo liberta, está sendo livre e escudada pelo Senhor. Coloca o sangue de Cristo, Pai, para blindar essa vida. Porque nada toca o Filho do Senhor. Porque agindo o Senhor, quem pode pedir? Ninguém. É assim que eu oro e profetizo desde já. Em nome de Jesus Cristo. Glória, glória, glória eu te dou, Senhor, pela cura dessa vida. Glória, glória eu te dou, Senhor, por mais uma vez o Senhor ir de encontro às vidas necessitadas. Assim como eu oro também, Pai, no meu estado, como nos estados que está chovendo, fazendo frio. Visita aqueles que estão pelas ruas, Pai. Aqueles que não têm condição, não têm um cobertor, está passando esses dias frios desde ontem. Pai, eu estou aqui coberto, com minhas pernas cobertas, mas tem muitos que não têm um teto, não tem um lar. E se tem um teto, é tão aberto que passa tanto vento. Pai, leva ali um anjo do Senhor para levar o cobertor, para levar ali algo quente, para esquentar essas vidas. Pai, dê ali cobertura para esses anjos que andam nas madrugadas fazendo essa obra de assistencialismo, de ajudar o próximo. Pai, ajuda eles. Ajuda também, Pai, a associação que tem aqui logo perto da minha casa, que entrega marmitas, comidas a todos aqueles que estão em situação de necessidade. O Senhor é um Deus que manifesta o seu poder. Ajuda essa obra, ajuda com que eles alcancem mais pessoas, porque ali tem determinada quantia de pessoas por conta do que entra. Mas o Senhor é Deus que multiplica as obras assistenciais pelo nosso planeta, pelo mundo. Pai, em nome de Jesus, que tem ajudado muitos que estão necessitando. É assim que eu oro, é assim que eu profetizo. Desde já e agradeço em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória. Pai, também, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti essa vida, Senhor, também que o Senhor me mostrou que eu estou sentindo. Uma dor também aqui na frente, no peito. É uma dor, um incômodo. Pai, em nome de Jesus, visita, Pai, essa área. A partir de dentro para fora, nessa vida. Coloca no lugar, Pai, aquilo que está fora do lugar. Alinha, Pai, em nome do Senhor, como um dia já foi, como os órgãos perfeitos que o Senhor nos dá. Dê ali a cura, Pai, em nome de Jesus, a cura completa. Entrega ali a vitória, Pai, para essa vida. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda essa enfermidade, destrói e manda para bem longe em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, na cura, em nome do Senhor, na mudança dessa vida em nome de Jesus. É assim que eu oro e profetizo e creio, Pai. Coloca no lugar o sangue de Cristo que regenera, que tira todo o resquício, não vai ficar nada, porque essas vidas estão curadas, tanto a que estava com essa dor, na altura do peito, no meio, assim, aqui, como também do lado direito, nas costas. O Senhor é Deus que cura, que liberta, que transforma. É assim que eu creio e já dou glória, porque creio que essas vidas foram alcançadas em nome de Jesus Cristo. Eu louvo você e agradeço desde já em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do Jackson, Senhor, em nome do Senhor, porque o Senhor é Deus.
um Deus poderoso para mudar, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, alcança o Jackson, Senhor, eu não o conheço, mas o Senhor conhece o levantar e o deitar dele, Pai. Aproveitando aqui, já estava terminando, mas o Senhor é um Deus que não esquece de ninguém. Vá de encontro a essa vida, levando ali a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos e profetizamos desde já, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Pátria, paz do Senhor. Laila, paz de Deus. Minhas lives são de segunda, as nossas lives, né? Minhas não, é do Senhor. É de segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite, tá, irmão? Gilvi, amém. Seja bem-vinda, a paz de Deus, viu? Seja bem-vinda. Banda Bliss, a paz do Senhor. A paz de Deus a todos, tá, irmãos? Enquanto eu estava orando, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite, já estamos terminando. Nossas lives de segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite. E a graça, a paz e a misericórdia estejam com vocês. Jair Fernandes, a paz do Senhor. Até amanhã. Amanhã temos encontro marcado aqui às 10h30 da noite, para falar da palavra de Deus e para orarmos juntos, para aprendermos juntos e crescermos juntos nessa caminhada, nessa estreita estrada. E tem uma porta no final, que é estreita também, mas que todos nós vamos passar por ela. Tá bom, irmãos? Continue orando também pela minha vida, pela minha família, assim como eu também sempre vou estar orando por vocês. Eu agradeço os irmãos e agradeço a todos que estiveram aqui. Simone, a paz de Deus e a paz do Senhor, uma sexta-feira abençoada. Graciane, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Uma sexta-feira abençoada, cheia da